Há uma fruta que tem ficado silenciosamente na sua cozinha. E, no entanto, para homens acima dos 60 anos, ela está lentamente drenando sua testosterona, entupindo seus vasos sanguíneos e roubando discretamente suas ereções. Você nunca imaginaria. Na verdade, a maioria das pessoas ainda acredita que ela é saudável para o coração. Mas, na minha clínica, vi a vida de homens mudar drasticamente apenas por removerem essa fruta supostamente saudável de sua rotina. Passei mais de 30 anos ajudando homens mais velhos a recuperarem sua força, confiança e vitalidade íntima. E repetidamente vi uma verdade poderosa. Quando homens acima dos 60 param de adivinhar e começam a comer com propósito, seus corpos respondem rápido. Aqui está a parte que ninguém te conta. Nem todas as frutas são boas para homens que estão envelhecendo. Algumas frutas, na verdade, aumentam o estrogênio e levam a insulina e eliminam o óxido nítrico, a molécula responsável por ereções firmes e saudáveis. Por outro lado, há 4 frutas humildes que podem reparar o fluxo sanguíneo, despertar a testosterona e trazer de volta energia e intimidade naturalmente. Neste vídeo, vou guiá-lo pelas 4 frutas que você nunca deve tocar após os 60 anos e pelas 4 que você deve comer todos os dias se quiser restaurar sua vitalidade e confiança no quarto. Fique comigo até o final, porque a última fruta que compartilharei ajudou alguns dos meus pacientes a reverter anos de declínio erétil em apenas algumas semanas. Antes de começarmos, se você é um homem acima dos 60 anos que está sério sobre restaurar sua energia, fluxo sanguíneo e confiança, certifique-se de clicar no botão de inscrição e ativar o sino. Compartilho dicas práticas, baseadas em ciência, feitas especialmente para você. E se este tópico ressoar com você, escreva-o nos comentários. Se não, escreva 0 para que eu saiba como ajudá-lo melhor da próxima vez. Tudo bem, vamos começar com a primeira fruta que você deve evitar, e ela pode te surpreender. É uma que muitos homens consomem diariamente sem pensar 2 vezes. No entanto, ela está discretamente perturbando seus hormônios e enfraquecendo sua circulação. Vamos falar sobre uvas e por que elas não são tão inofensivas quanto parecem. 1. Uvas. Uma armadilha oculta para a testosterona. As uvas são frequentemente vistas como um símbolo de boa saúde. Pequenas, suculentas e cheias de antioxidantes. Mas, para homens acima dos 60, elas podem estar causando muito mais mal do que bem, especialmente quando consumidas regularmente e sem considerar sua origem. Veja, as uvas são uma das frutas mais intensamente pulverizadas na agricultura comercial. A menos que sejam certificadas como orgânicas, elas frequentemente carregam um coquetel de pesticidas, muitos dos quais são classificados como xenoestrógenos. Esses são produtos químicos sintéticos que agem como estrogênio no corpo masculino. E é aqui que o problema começa. Quando você inunda seu corpo com esses compostos semelhantes ao estrogênio, eles começam a competir com sua testosterona natural. Com o tempo, isso pode levar a uma libido reduzida, gordura abdominal, inchaço da próstata e, sim, ereções mais suaves e fracas. Ainda mais preocupante, estudos mostram que resíduos de pesticidas em uvas podem prejudicar a função endócrina e reduzir a qualidade do esperma em homens que estão envelhecendo. Um dos meus pacientes, Alan, de 67 anos, achava que uvas estavam ajudando a controlar sua pressão arterial, mas ele consumia 2 mãos cheias diariamente, não orgânicas. Quando as removemos de sua dieta e focamos em frutas com baixo estrogênio, sua firmeza matinal começou a retornar. Em apenas 3 semanas, ele notou mais energia, melhor sono e a confiança que não sentia há anos. Não é que as uvas sejam inerentemente ruins, mas para homens mais velhos com testosterona em declínio, até pequenas perturbações hormonais podem ter um grande impacto. Por isso, recomendo minimizar ou eliminar as uvas, a menos que sejam orgânicas e consumidas com moderação. E evite completamente o suco de uva. É uma bomba de açúcar e pesticidas esperando para sabotar sua saúde. Agora, se as uvas são um perigo hormonal oculto, espere até ouvir o que está escondido naquele copinho de frutas que a maioria dos idosos come no café da manhã. O próximo é doce, mas surpreendentemente perigoso. 2. Coquetéis de frutas enlatadas, a armadilha doce dos idosos. Eles vêm em copinhos práticos. Parecem coloridos, macios e fáceis de mastigar. E, para muitos homens acima dos 60,
Coquetéis de frutas enlatadas se tornaram uma escolha comum para o café da manhã ou lanche, muitas vezes consumidos junto com medicamentos matinais. Parece inofensivo, até saudável. Mas o que a maioria dos homens não percebe é que esses copinhos de frutas são uma armadilha de açúcar cuidadosamente disfarçada e estão silenciosamente danificando seus vasos sanguíneos, hormônios e desempenho no quarto. O que os torna tão prejudiciais não é apenas a fruta. É o que essas frutas estão mergulhadas em. A maioria das frutas enlatadas é embebida em xarope de milho com alta frutose ou sucos de frutas concentrados, que são carregados de açúcares simples. E quando esses açúcares atingem sua corrente sanguínea, especialmente com o estômago vazio, eles elevam a insulina, inflamam suas artérias e fazem o óxido nítrico, a molécula que seu corpo precisa para ereções firmes, despencar. O xarope de milho com alta frutose também está ligado ao fígado gorduroso, aumento da produção de estrogênio e redução dos níveis de testosterona. Em outras palavras, a fruta que supostamente ajuda você a envelhecer com graça pode estar roubando sua força de dentro para fora. Um dos meus pacientes, Raymond, de 72 anos, comia coquetéis de frutas diariamente por mais de uma década. Ele estava lutando contra a fadiga, confusão mental e havia perdido todo o desejo sexual. Quando eliminamos esses copinhos e introduzimos frutas frescas com baixo teor de açúcar, sua energia voltou. E sua vida íntima começou a se recuperar lentamente, mas com certeza. Até as versões com xarope leve ou sem açúcar adicionado são frequentemente enganosas. Elas ainda contêm frutas que ficaram em uma lata por meses, muitas vezes branqueadas, desprovidas de fibras e preservadas quimicamente. Mas se você acha que coquetéis de frutas enlatadas são ruins, a próxima fruta pode te chocar ainda mais, porque é fresca, popular e elogiada como saudável. No entanto, para homens que estão envelhecendo, ela pode estar silenciosamente matando seu desejo e sua vantagem. 3. Bananas. Sim, é um problema para alguns homens mais velhos. As bananas são frequentemente uma das primeiras frutas que aprendemos a comer. São macias, convenientes e promovidas em todos os lugares como um lanche saudável. Mas, para homens acima dos 60, especialmente aqueles que lutam com energia, ganho de peso ou problemas de intimidade, as bananas podem estar causando mais mal do que bem. Embora contenham potássio e alguns nutrientes benéficos, as bananas, particularmente as mais maduras e doces que a maioria das pessoas prefere, podem desencadear mudanças sutis, mas significativas, na química do seu corpo. Primeiro, as bananas são carregadas com açúcares simples que atingem sua corrente sanguínea rapidamente. Isso causa um pico acentuado de insulina. E quando a insulina sobe, a testosterona tende a cair. Com o tempo, esses picos repetidos de açúcar podem levar à resistência à insulina, ganho de peso e metabolismo lento, todos os quais prejudicam diretamente sua capacidade de manter ereções fortes e saudáveis. Mas há mais. As bananas também influenciam a produção de serotonina. Embora a serotonina seja importante para o equilíbrio do humor, excesso dela no momento errado pode fazer você se sentir emocionalmente apático ou drenado. Vários dos meus pacientes relataram sentir sonolência, confusão ou emocionalmente entorpecidos após um café da manhã pesado em bananas. E, para homens que estão envelhecendo, essa apatia muitas vezes se manifesta no quarto. Menos excitação, resposta mais fraca e baixa motivação sexual. Até mesmo o alto nível de triptofano nas bananas, que ajuda a promover calma, pode ser contraproducente quando seu objetivo é energia, alerta e prontidão física. Em outras palavras, as bananas nem sempre são o alimento masculino que parecem ser. Claro, nem todo homem reage da mesma maneira. Mas se você tem mais de 60 anos, come bananas diariamente e está notando menor desejo, manhãs mais suaves ou fadiga emocional, pode ser hora de reconsiderar. Ainda acha que frutas secas como uvas passas ou tâmaras são uma opção mais segura? Você pode querer ouvir o que elas estão realmente fazendo com sua testosterona antes de pegar outro punhado. A verdade pode te surpreender. 4. Frutas secas, especialmente tâmaras e uvas passas. Elas parecem inocentes. Apenas um punhado de uvas passas aqui, algumas tâmaras ali. Muitos homens acima dos 60 tratam frutas secas como um lanche saudável, especialmente quando estão reduzindo doces processados. Mas a verdade é que frutas secas estão entre os alimentos mais enganosos que você pode colocar no seu corpo nesta fase da vida.
E se você está lidando com baixa energia, má circulação ou confiança no quarto em declínio, elas podem estar piorando as coisas sem você nem perceber. Aqui está o problema. Frutas secas são fontes extremamente concentradas de açúcar. Uma única xícara de uvas passas contém mais açúcar do que uma lata de refrigerante. E ao contrário das frutas frescas, esses açúcares são altamente condensados e desprovidos das fibras que normalmente retardariam a absorção. Isso significa que seu açúcar no sangue sobe rápido, sua insulina dispara e sua testosterona sofre uma queda acentuada em resposta. Pior ainda, muitas frutas secas comercialmente embaladas são revestidas com óleos vegetais para evitar que grudem e preservadas com sulfitos para manter sua cor. Esses aditivos podem interferir na absorção de zinco. E, como qualquer médico de saúde masculina dirá, o zinco é crucial para a produção de testosterona, qualidade do esperma e força erétil. Já tive pacientes que me contaram que lanchavam tâmaras antes de dormir, pensando que estavam fazendo uma escolha inteligente. Mas o que eles não sabiam é que essas tâmaras mantinham o açúcar no sangue elevado durante toda a noite, interrompendo a liberação do hormônio do crescimento e impedindo a recuperação da testosterona durante o sono. Frutas secas podem ter um sabor doce, mas para homens que estão envelhecendo, muitas vezes deixam um rastro amargo de desequilíbrio hormonal e danos silenciosos. Então, agora que cobrimos as 4 frutas que podem sabotar sua masculinidade após os 60, vamos mudar o jogo, porque as próximas são 4 frutas poderosas e subestimadas que recomendo pessoalmente aos meus pacientes, e elas podem reacender seu fluxo sanguíneo, aumentar sua testosterona e trazer sua vitalidade de volta mais rápido do que você imagina. 1. Romã, o rei da circulação. Se há uma fruta que recomendo quase universalmente aos meus pacientes homens acima dos 60, é a romã. Não só é deliciosa e refrescante, mas também é uma das ferramentas naturais mais poderosas que temos para restaurar o fluxo sanguíneo e proteger a testosterona. Veja, a romã é rica em compostos chamados punicalagens, antioxidantes vegetais, que são incrivelmente eficazes na redução do estresse oxidativo e na melhoria da saúde dos seus vasos sanguíneos. Isso importa porque suas ereções dependem inteiramente de uma coisa: circulação. E a romã demonstrou aumentar a produção de óxido nítrico, relaxar os vasos sanguíneos e permitir um desempenho mais forte e confiável. Em um estudo clínico, homens que tomaram suco de romã diariamente viram melhorias mensuráveis na função erétil e um aumento notável na testosterona salivar após apenas algumas semanas. Essas não são apenas mudanças superficiais. Estamos falando de suporte hormonal e vascular verdadeiro a partir de uma fruta simples. Já tive homens entrando no meu consultório exaustos, frustrados e convencidos de que seus melhores anos ficaram para trás. Limpamos suas dietas, adicionamos romã de verdade, seja por meio de um pequeno copo de suco ou meia xícara de sementes, e em apenas 30 dias, eles relataram mais energia, manhãs mais firmes e uma sensação de confiança restaurada que pensavam estar perdida para sempre. É importante escolher suco de romã 100% puro, sem açúcar adicionado. Ou, melhor ainda, coma as sementes frescas. Adicione-as a um smoothie matinal ou simplesmente desfrute-as sozinhas. De qualquer forma, seu corpo responderá. Agora, enquanto a romã abre sua circulação, a próxima fruta funciona como um escudo, protegendo sua testosterona de danos silenciosos enquanto acalma o hormônio que rouba seu desejo. Você provavelmente já a viu nas prateleiras das lojas, mas nunca percebeu o quão poderosa ela pode ser. 2. Kiwi, o cítrico da testosterona. O kiwi pode não ser a fruta mais chamativa no supermercado, mas para homens acima dos 60 é um dos tesouros mais negligenciados para a saúde hormonal e o desempenho. Essa pequena fruta verde é repleta de vitamina C, mais do que uma laranja em alguns casos, e isso importa muito mais do que a maioria dos homens percebe. A vitamina C desempenha um papel fundamental na produção de testosterona, ajudando a proteger as células de Leydig nos testículos do estresse oxidativo. Quando essas células permanecem fortes, sua produção de testosterona também permanece. Mas o kiwi vai ainda mais longe. Ele contém actinidina, uma enzima natural que suporta a digestão e a absorção de nutrientes. Por que isso importa? Porque, à medida que envelhecemos, nosso fogo digestivo enfraquece, e mesmo que comamos de forma saudável, nem sempre absorvemos o que precisamos. O kiwi ajuda a preencher essa lacuna, garantindo que minerais essenciais como zinco e magnésio
ambos críticos para o desempenho masculino, cheguem à corrente sanguínea onde pertencem. Além disso, o kiwi demonstrou reduzir o cortisol, o hormônio do estresse que compete diretamente com a testosterona. Vários estudos, incluindo um do Japão, descobriram que homens que comeram 2 kiwis diariamente por várias semanas tiveram melhor sono, pressão arterial mais baixa e bem-estar emocional aprimorado. Tudo isso é essencial para restaurar a intimidade e a vitalidade. Eu frequentemente digo aos meus pacientes para comerem a fruta inteira, com casca e tudo. A casca é comestível, carregada de fibras e adiciona um soco extra de nutrição. Basta lavá-la bem ou comprar orgânica. Se você não está pronto para a casca, tudo bem também. O interior sozinho é suficiente para começar a mudar a forma como seu corpo se sente. E se o kiwi ajuda a acalmar o estresse que bloqueia sua masculinidade, a próxima fruta faz o oposto. Ela energiza e ativa a molécula exata responsável por uma ereção forte e duradoura. A maioria dos homens não percebe que essa fruta funciona como a versão natural de um comprimido azul. 3. Melancia, o Viagra da natureza. A melancia não é apenas uma fruta refrescante de verão. É uma das ferramentas naturais mais poderosas que homens mais velhos podem usar para apoiar o fluxo sanguíneo e a saúde erétil. O que torna a melancia tão especial é um composto natural chamado L-citrulina. Uma vez dentro do seu corpo, a L-citrulina se converte em L-arginina, que então ajuda a aumentar a produção de óxido nítrico. E o óxido nítrico é absolutamente essencial para as ereções. É a molécula que diz aos seus vasos sanguíneos para relaxarem, se expandirem e permitirem que o sangue rico flua onde você mais precisa. Mas, ao contrário dos comprimidos sintéticos que forçam esse processo e vêm com riscos para seu coração e pressão arterial, a melancia trabalha com seu corpo de forma suave e segura. Muitos dos meus pacientes na faixa dos 60 e 70 anos que começaram a comer melancia diariamente, especialmente com o estômago vazio, notaram ereções matinais mais firmes, maior resistência e até energia melhorada durante o dia. Ela é hidratante, fácil de digerir e naturalmente baixa em gordura e sódio. Para obter o maior benefício, coma fatias frescas de melancia em vez de suco comprado em loja, que muitas vezes contém açúcar adicionado. Se preferir bebê-la, bata-a fresca você mesmo e inclua a parte branca, a camada logo abaixo da casca, que na verdade contém a maior concentração de L-citrulina. Alguns homens até a combinam com um pouco de gengibre ou suco de limão para um efeito de desempenho mais forte. E lembre-se, o objetivo não é apenas ter um momento forte. É construir saúde vascular e suporte hormonal duradouros ao longo do tempo. A melancia ajuda com ambos. Agora, enquanto a melancia impulsiona o que flui pelo seu corpo, a próxima fruta protege o que já está dentro de você, sua testosterona, seu cérebro e até sua memória. É pequena, escura e poderosa, e a maioria dos homens nunca percebe que ela é a peça que falta para se sentir mentalmente afiado e fisicamente vivo novamente. 4. Mirtilos, o escudo hormonal. Os mirtilos podem ser pequenos, mas, para homens acima dos 60, eles carregam um segredo poderoso. Essas frutas azul escuras são repletas de antocianinas, compostos vegetais que protegem seus vasos sanguíneos, reduzem a inflamação e defendem sua testosterona de danos celulares silenciosos. O que torna os mirtilos especialmente valiosos é como eles apoiam tanto a mente quanto o corpo, ajudando homens mais velhos a permanecerem afiados, equilibrados e fisicamente responsivos. À medida que envelhecemos, o estresse oxidativo se torna um dos maiores inimigos da saúde masculina. Ele danifica as células responsáveis pela produção de testosterona, enfraquece o revestimento dos vasos sanguíneos e reduz a sensibilidade nervosa. Os mirtilos agem como a equipe de limpeza da natureza. Eles neutralizam esses radicais livres danosos e restauram um ambiente mais saudável para seus hormônios prosperarem. Isso significa ereções mais fortes, recuperação mais rápida e foco mental mais claro. Vários estudos mostraram que o consumo regular de mirtilos pode melhorar a sensibilidade à insulina, reduzir a confusão mental e até melhorar a memória. Tudo isso está diretamente ligado ao quão confiante e capaz um homem se sente em seu corpo. Eu frequentemente digo aos meus pacientes para começarem o dia com meia xícara de mirtilos frescos. Seja misturados em iogurte grego, batidos em um smoothie ou comidos sozinhos, os resultados falam por si. Com o tempo, muitos homens relatam melhor foco, maior desejo
e até uma sensação renovada de conexão em seus relacionamentos. Os mirtilos também são baixos em açúcar e ricos em fibras, tornando-os uma fruta ideal para manter a estabilidade hormonal ao longo do dia. Eles ajudam a regular o açúcar no sangue, o que protege a testosterona e reduz quedas de humor que podem interferir na intimidade. Agora que você descobriu as 4 frutas curativas que realmente apoiam o corpo de um homem após os 60, é hora de juntar tudo. Porque não é apenas o que você evita ou o que você come, é como você coloca tudo isso em prática que faz a maior diferença. Deixe-me mostrar como. Conclusão: juntando tudo. Então, vamos juntar tudo. Se você é um homem acima dos 60, as frutas que você escolhe todos os dias importam mais do que nunca. Uvas, frutas enlatadas, bananas e frutas secas podem parecer inofensivas, mas elas silenciosamente drenam sua testosterona e desaceleram seu fluxo sanguíneo. Em contrapartida, romã, kiwi, melancia e mirtilos podem despertar sua circulação, restaurar sua energia e proteger sua masculinidade. Você não precisa de perfeição, apenas consistência. Seu corpo ainda se lembra de como ser forte, confiante e vivo. Dê a ele o suporte certo e ele se erguerá para te encontrar. Uma mordida, um dia, uma decisão de cada vez.